Olá, meu nome é Sérgio Sauer, eu sou advogado e neste vídeo eu vou tratar sobre união de facto, união estável em Portugal. Então, se essa é a sua situação, se você conhece alguém nessa situação, veja este vídeo, vai ser muito importante, indique para seu amigo que está nessa situação, pois esta informação é de muita valia. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei nesse vídeo, não esqueça de acessar diariodacidadania.com, lá nós temos diversos materiais, principalmente livro e tabela sobre custo de vida aqui de Portugal. Isso tudo é gratuito para você. E também as nossas outras redes sociais, como Instagram, como Facebook, lá nós temos um contato um pouco mais direto com quem tem interesse para vir para Portugal. Pois bem, união estável, união de facto, como é chamado aqui em Portugal, é o tipo de união que é similar ao casamento, ela é muito parecida com o casamento. Então, uma união entre duas pessoas, geralmente iniciada pela convivência, é o que tradicionalmente fala-se morar junto, juntar-se ou conviver, né, dentro da mesma casa. Nessa situação, cria-se uma união de companheirismo, uma união de lealdade, de fidelidade, que, embora não esteja regulamentada, não esteja registrada, né, como é o que ocorre com o casamento. O casamento é um contrato entre duas pessoas para que essas pessoas convivam em comum, para que essas pessoas criem entre si uma relação, um laço de direitos. A união estável, a união de facto, ela é muito parecida. Mas existe uma peculiaridade sobre esse tipo de união aqui em Portugal. E é muito importante que você saiba. A união estável em Portugal, a união de fato em Portugal, ela só tem valor legal, e nós já vamos chegar nessa pontuação do porquê o valor legal é importante, após 2 anos de convivência, após 2 anos de registro desta convivência. Aonde eu quero chegar com esse assunto? Se você hoje vive em união de fato com um nacional português, ou com um nacional de um país europeu, ou com um nacional de um país, de um estado terceiro, certo? Dos Estados Unidos, do Brasil, da Inglaterra. Esta união só vai ter valor, legalmente falando, se ela persistir por pelo menos 2 anos. Ou seja, 1 ano e 8 meses não conta. 1 ano e 10 meses não conta. 1 ano e 12 meses, que é os 2 anos, aí vai valer, ali vai contar. A partir daquele momento, para fins legais, existe a união de facto. E por que eu falo isso? E por que você deve estar atento a isto? Porque muitas pessoas migram para países, no caso, vêm a Portugal e migram a Portugal com suas famílias, e como não existe um casamento prévio, como não existe uma regulamentação prévia, há quem imagine que se for no cartório no Brasil realizar um documento de união estável é a mesma coisa. E não é. Por quê? Primeiro, se esta união não estiver registrada há pelo menos 2 anos, pode não ser aceito pelo CEF, pode não ser aceito para, por exemplo, fins como o pedido da residência ou de cartão de residente, de familiar, de europeu. Então, isso é importante que você tenha em mente. O segundo ponto, existe quem faça a declaração de que a união começou antes. Vamos dizer, fazemos o registro hoje, em novembro de 2018, mas declaramos de que a nossa união iniciou em 2010, para somar 8 anos. Em muitos casos, o CEF não tem aceito esse tipo de declaração, ou tem pedido mais provas para corroborar essa declaração. Por quê? Observe, se o intuito vosso é migratório, o CEF encara que esta declaração pode não corresponder com a verdade. Inclusive em casos onde exista a passagem, por exemplo, de nacionalidade, algumas conservatórias pedem que exista um processo
um processo judicial, uma ação declaratória no país de origem, por exemplo, uma ação declaratória de reconhecimento de união estável, para que decretada por um juiz aí sim tenha o valor legal aqui em Portugal. Isso é muito importante de se observar. Por quê? Porque hoje, se você convive numa suposta união de facto com o seu namorado há 6 meses aqui em Portugal e o seu namorado é um cidadão italiano, ou é um cidadão francês, ou é um cidadão português, não importa, é um cidadão europeu, você teria condições de pedir um cartão de residência, se fossem, por exemplo, casados, ou se esta união fosse superior a 2 anos. Agora, como ela é de 6 meses, já não lhe cabe esse direito. E é muito importante ter entendimento dessa restrição, porque muitas vezes e muitas pessoas vêm ao nosso e-mail, entram em contato conosco, explicando os seus planos, explicando os seus casos e dizendo: eu e minha namorada estamos aqui no Brasil, nós já vivemos juntos há 6 meses, há 3 meses, há 8 meses, há 1 ano e meio, e estamos planejando ir para Portugal. E quando perguntamos se existe alguma documentação antiga deste prazo de 6 meses, de 8 meses, de 1 ano e meio, as pessoas raramente têm. Porque como é uma união que começa pela convivência, pelo dia a dia, raramente ela deixa rastros. Raramente as pessoas vão ao cartório, por exemplo, e fazem um contrato dessa união, fazem um registro dessa união. Nessa situação, perceba, quando for fazer o processo migratório, existe uma grande possibilidade de que aquele familiar que tem às vezes o visto, ou que tem às vezes uma nacionalidade europeia, não consiga realizar o reagrupamento ou então o cartão de familiar europeu para o outro que o acompanha. E lógico, isso tudo, vamos botar assim, é o que está transcrito na lei. Depois, caso a caso, deve ser tudo avaliado. Prova a prova, tudo pode ser avaliado pelo CEF. E existem casos onde vão aceitar fotografias, documentações, certidão de nascimento de filhos, para comprovar que existe aqueles 2, 3, 4 anos de união que não foram documentadas. Perfeito? Deu para entender? Se não deu, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tem dúvida ainda sobre esse assunto, deixe aqui embaixo nos comentários. Nós vamos respondendo na medida do que for possível. E para todos que vêm a Portugal, desejamos força e boa sorte.